Foi uma sabatina longa feita nesse congresso da ABRAGE, né, que é a Associação de Jornalismo Investigativo. É um congresso muito famoso, com participações extremamente relevantes e também discussões muito importantes. E aí, nesse ano, eles anunciaram a sabatina do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essas duas sabatinas aconteceram hoje mesmo, mas a do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamou bastante atenção. Por quê? Além dele ter comentado sobre vários assuntos, e ele foi realmente questionado sobre questões delicadas para ele, por exemplo, aquela PEC do quinquênio do judiciário, que paga ali mais penduricalhos para integrantes do poder judiciário, e também foi o espaço encontrado pelo presidente do Senado para voltar a criticar diversas atitudes do governo federal, e incluindo aí, né, a equipe econômica nesses últimos meses. Realmente a relação ali entre o Senado e o Ministério da Fazenda ficou um pouco atribulada, e aí quando a gente observa o tom utilizado pelo presidente do Senado hoje nessa sabatina, fica bem claro que ainda está se buscando um caminho de consenso para alguns temas. E um deles, um que interessa demais para aqui, né, para a gente e para Minas Gerais, obviamente, que é o projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União. Porque foi justamente esse ponto que a gente pôde perceber que Rodrigo Pacheco subiu mais o tom em relação a Fernando Haddad, mas sempre com aquela elegância do presidente do Senado, né? Ele deu uma alfinetada ali enquanto explicava e respondia sobre o projeto de renegociação, dizendo que o ministro Fernando Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, se utilizou do mecanismo que agora ele está criticando, agora que está à frente do Ministério da Fazenda dessa gestão do governo federal do presidente Lula. E por que esse ponto é importante, né? Porque foi o seguinte, a discussão toda, o embate todo entre o Senado e o Ministério da Fazenda era justamente ali a demanda e a defesa feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que o projeto de renegociação da dívida dos estados possibilitasse abater o montante, né, o estoque da dívida desses estados. O Ministério da Fazenda sempre muito contrário a esse posicionamento, e aí o que a gente viu como resultado foi um texto que faz o quê, né? Ele diminui os juros para o pagamento das parcelas das dívidas dos estados, e aí com destaque para Minas Gerais e também Rio Grande do Sul, por exemplo. E aí, durante essa sabatina, ele cita isso, ele fala, olha, São Paulo, lá em 2013, se eu não me engano, usou desse mecanismo para abater a dívida que tinha, ou seja, conseguiu de fato diminuir o estoque da dívida, e agora a Haddad vem questionando, sendo que a gente está propondo isso para esses estados em situação muito complicada financeiramente falando. E aí, gente, é importante a gente observar a repercussão disso nos próximos dias, porque muito se falava, muito se tentou dizer que não existe, a divergência não é tão grande assim. Senado e Ministério da Fazenda estão sim em busca de uma solução de consenso para agradar a todos os lados, mas com esse tom do presidente do Senado hoje a gente percebe que existe ali, digamos, se a gente vai colocar em termos mais populares, uma certa insatisfação em relação ao resultado. Temos ali um projeto final, mas não exatamente como o Senado defendeu. E aí, gente, ainda falando sobre as alfinetadas e as críticas feitas por Pacheco ao governo federal, a gente volta para aquele assunto que a gente sempre comenta muito aqui, que é a questão da desoneração da folha de pagamento. É outro ponto, assim, que, digamos, não superado, né? O fato de o governo ter vetado o projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional,
que previa a continuidade da desoneração da folha de pagamento e apresentando aquela medida provisória que acabava com a desoneração de uma hora para outra. E aí abriu-se toda aquela discussão para uma nova negociação. E aí o Pacheco hoje fala assim, olha, o Ministério da Fazenda precisa aceitar que existe um sistema de desoneração previsto e que está vigente há alguns anos, e aí não dá para se pensar em acabar com ele de uma hora para outra, né? O que a gente precisa buscar agora é uma fonte de compensação. É nisso que a gente precisa focar para dar uma solução para essas empresas de 17 setores da economia e também para essas cidades pequenas até 156 mil habitantes. Então, gente, foi bastante extensa essa participação e sobre diversos assuntos. É importante a gente pontuar também alguns dos mais polêmicos. Eu citei mais cedo a PEC do quinquênio. Óbvio que ele foi questionado sobre isso, né? Pacheco saiu em defesa dessa PEC do quinquênio, dos penduricalhos a mais aí para integrantes do Poder Judiciário, e ele tenta justificar com base no, mas, por exemplo, né, um juiz, ele tem que se dedicar exclusivamente ao ofício, ele não pode ser, por exemplo, sócio de uma empresa, então é importante a gente garantir a valorização dos rendimentos desse juiz, por exemplo. Mas essa PEC, gente, eu acho que vocês vão lembrar também, ela foi bastante criticada, né? A repercussão foi tão ruim que deram um jeito de parar a tramitação dela. E também um outro ponto para trazer para vocês, para a gente refletir, Flávia e Adriana, é a questão. Também ele foi questionado sobre as emendas, né? O orçamento secreto ali, aquelas emendas RP9 que ficaram muito famosas, o orçamento secreto que foi proibido, mas ele o presidente do Senado foi cobrado pelos jornalistas de garantias de transparência para a transferência desses recursos, essas garantias que ainda não estão bem estabelecidas, que ainda precisam ser fortalecidas, e ele foi cobrado também sobre esse assunto. Então, gente, para uma sexta-feira, a gente teve bastante coisa repercutindo aqui em Brasília. Uma sexta-feira bem movimentada, né, Lari? Mas você contando tudo isso pra gente, e também a partir da entrevista, porque eu acompanhei um pouco da sabatina do ministro Fernando Haddad. E aí esses temas também foram debatidos ou foram levantados também para que ele respondesse, né? E ele inclusive fala, a gente vai ouvir daqui a pouquinho também uma reportagem a respeito disso, que ele tem 3 desafios, né? O governo teria 3 desafios, principalmente no Senado. Na Câmara era a reforma tributária, a principal frente, e agora no Senado a reforma tributária passa a ser, né, uma das frentes de atuação, já que a reforma está lá. E aí as questões todas polêmicas relacionadas a ela, como a tributação de armas e tudo mais, a repactuação da dívida, que você já falou, e a desoneração da folha de pagamento. Mas quando um fala e quando o outro fala, porque o Haddad falou assim, eu cheguei a conversar com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, sentei do lado dele, ao lado do presidente Lula, eu cheguei a conversar, nós alinhamos isso. Mas assim, parece que é outra pessoa, que eu falo assim, não é outra pessoa, deixa eu me explicar melhor. Parece que foi acertado, mas na hora de concretizar ali aquele acordo, alguma coisa não deu certo e ficou desalinhado, sabe? Não ficou bem firme, né? Todo aquele acordo que foi feito. Fato é, Lari, que agora, com essas declarações, já que o governo tem todas essas frentes junto ao Senado, Rodrigo Pacheco já deu os recados. Aí agora cabe ao governo se articular para atacar essas frentes de trabalho, né? Exato, Adriana. Se a gente pega justamente essas falas do Haddad e o que a gente viu o Pacheco depois também respondendo, como você bem destacou, a gente percebe que as soluções não foram, digamos assim, consideradas as melhores pelos dois lados, né? Então a gente vê ali reclamações, alfinetadas, observações de ambos os lados a respeito
principalmente dessa questão da dívida dos estados e também da desoneração da folha de pagamento, né? Mas especificamente sobre a questão da dívida dos estados, por exemplo, porque como Minas está nessa situação complicada e o presidente do Senado assumiu muito à frente das negociações e articulações para tentar dar uma solução para isso, né? Quando ele vê as suas propostas e suas possibilidades de resolução sendo barradas de maneira muito enfática no Ministério da Fazenda, né? Ele, num primeiro momento, vai tentando conversar, dialogar e tudo mais, mas agora que o projeto está apresentado e que realmente não houve nenhum tipo de possibilidade de recuo do governo federal no sentido de possibilitar ali a diminuição do estoque da dívida, agora Pacheco, a sensação que a gente tem é que ele se sente um pouco mais à vontade, ou tendo ali um lugar de fala, para dizer que, olha, essa é a proposta que foi apresentada, mas eu e os parlamentares, e o Senado, e o Congresso, enfim, né, a gente defendeu que fosse diferente, que fosse ainda melhor para os estados do que o que a gente está vendo agora. Então, eu lembro que em algum momento aqui a gente também conversou sobre qual era o gap, né, que estava acontecendo entre o Ministério da Fazenda e o Congresso, que as questões estavam sendo só jogadas, a sensação que a gente estava tendo, né? As soluções eram determinadas e jogadas pela equipe econômica e o Congresso que se virasse ali, né? Mas a impressão que a gente tem, Lari, é que a conversa ela acontece por meio de indiretas. Sabe, ninguém senta um na frente do outro para conversar e alinhar, fala assim, gente, vamos acertar isso aqui, né? Falta isso, né? Exato. E assim, precisa esse alinhamento e é preciso que eles voltem a ter, de fato, uma relação próxima, como a gente viu em outros momentos, né? Como, por exemplo, a aprovação da reforma tributária mesmo. Então, para que a gente possa ver esses próximos passos, como você bem citou, Dri, a regulamentação, que agora também já está aí, né? Entre algumas polêmicas, para a gente ver esse assunto com uma solução mais objetiva lá no Senado. Então, quando a gente acha que a coisa já está resolvida, que agora tem um texto final, por exemplo, da dívida dos estados e que tudo mais, que vai caminhar para uma solução, a gente vê essas trocas de farpas, né? Vamos observar se isso vai repercutir muito negativamente na tramitação de assuntos importantes lá no Senado, que precisam acontecer. Tudo bem, né? O recesso parlamentar está logo ali, mas que precisam ocorrer até o fim desse ano, mesmo tendo eleição. Então, eles precisam correr aí para se acertarem, né?